Os Oito Odiados de Quentin Tarantino encontra-se estruturado numa trindade nada celestial: mentira, traição, violência. A história se desenrola no século XIX, mais precisamente no estado do Wyoming, no período pós-guerra civil. As feridas ainda não estão completamente cicatrizadas devido à enorme violência, às enormes violências ocorridas durante a Guerra da Secessão. Temos, portanto, hostilidades sociais, hostilidades raciais, hostilidade da natureza, há um inverno extremamente hostil, um inverno agressivo e hostilidade humana. Há uma quadrilha na região que tenta se impor. Então, hostilidade racial, hostilidade da natureza e hostilidade dos criminosos. O filme inicia com uma diligência cortando uma paisagem branquíssima, né? Bela, ampla, né? E praticamente você não percebe uma estrada. Você fica imaginando como é que o cara, o cocheiro, consegue encontrar aí esse caminho, né? Numa época sem GPS, sem nada, como é que o cara consegue se encontrar e caminhar, porque você praticamente não distingue a estrada, mostrando que ali há apenas natureza, ali não há a presença da civilização, né? O que vai ser bastante interessante para o nosso filme, né? É como se o sujeito estivesse entregue à sua própria natureza. Há uma ausência da civilização. Aquela paisagem ampla mostra isso. A carruagem vai passando e ela passa por um Cristo atolado na neve, e esse Cristo atolado na neve vai ficando cada vez mais distante. Está se mostrando que se está penetrando numa terra sem Deus. E numa terra sem Deus, o diabo vai aprontar. Na diligência encontra-se John Ruth. John, ele está levando uma criminosa chamada Daisy Domergue. Ela vale $10.000, uma grana preta. Mesmo nos dias de hoje, um bom dinheiro. E o John Ruth, ele tem por hábito, por mandamento, não matar os seus prisioneiros. Ele é um caçador de recompensas. Então ele tornaria a sua vida muito mais fácil se ele matasse os seus prisioneiros e entregasse os cadáveres. O prisioneiro vivo, óbvio, quer escapar, ou tem a sua quadrilha que vai vir libertá-lo. Mas ele prefere correr esses riscos por uma questão de princípios. Ele não mata os seus prisioneiros. E por isso, por ele entregar os seus prisioneiros ao carrasco, para o carrasco até então matá-los, né? Mas aí por ordem do Estado, ele é chamado, por sua vez, ele é chamado de o carrasco. Ele é chamado de o carrasco justamente porque entrega as suas vítimas para o carrasco. E ele está levando essa prisioneira, essa criminosa, que vale muito dinheiro, que é a Daisy Domergue. Então ele está preocupado que alguém, né, venha libertá-la, que a sua quadrilha venha libertá-la. Então ele está preocupado e temeroso de que isso acontece. Uma das características mais fantásticas desse filme são as barbas, os bigodes, as roupas
das personagens, né? O John Roots tem um bigode que emenda com a barba, um cabelo, uma roupa, tudo muito bem feito, muito bem programado, essa individualidade de cada personagem, né? Então John Roots, né, está levando a sua prisioneira, Daisy Domergue, na diligência para a cidade de Red Rock, né, onde ele vai entregá-la para o xerife e receber os seus 10 mil dólares. A carruagem está indo, até que de repente ela é parada porque tem um cara na estrada. Esse cara na estrada é um ex-major da União, o Major Marcus Warren. Esse major é um negro que havia lutado então na Guerra da Secessão, obviamente do lado do norte, né, do lado do norte. E ele pede uma carona, e ele está com 3 cadáveres. Ele também agora, depois do término da guerra, ele se transforma num caçador de recompensas. Os seus 3 cadáveres vão valer 8 mil dólares. Portanto, juntando os seus 3 cadáveres, ele não vai conseguir atingir o enorme valor da Daisy Domergue, que valia 10 mil dólares. Né? E ele pede para entrar na carruagem, barganha de lá, barganha de cá, barganha de lá, barganha de cá. E o John Roots, que já conhecia o Major Warren de outros tempos, sabe que ele carrega uma suposta carta escrita pelo presidente Abraham Lincoln para ele, que eles trocavam missivas, né? Eram amigos, né? Trocavam cartas, e ele tem uma carta assinada pelo presidente. E o John Roots, então, deixa ele entrar na diligência e, obviamente, depois vai pedir para ler a carta. A Daisy Domergue, a criminosa Daisy Domergue, ela não quer a presença dele, xinga ele de negro sem vergonha, de negro criminoso, de negro isso, negro aquilo, mas ele não dá bola, ele entra na carruagem, né? E a carruagem segue. Andando mais um pouquinho, é parada mais uma vez. E tem outro caroneiro lá que perdeu o seu cavalo também, o Chris Mannix. E ele se diz um ex-soldado confederado e que agora está indo assumir o posto de xerife na cidade de Red Rock. Portanto, é ele que irá pagar, se a história é verdadeira, é ele que irá pagar ao Warren e irá pagar ao John Roots, né? Então o John Roots não pode deixar o cara morrer ali, porque ele está dizendo que ele é o xerife e ele fica na dúvida, mas não pode deixar o cara morrer, porque se ele for o xerife mesmo, mas ele deixa o Mannix se embarcar. E ele começa a pensar que há um conluio ali entre o Warren e o Mannix para poder roubá-lo dele a Daisy Domergue e com isso levar os seus 10 mil dólares. Né? Mas logo ele vai ver que eles dois não estão de conluio, porque o pau começa a quebrar lá dentro da diligência mesmo por brigas raciais, né? Porque o Mannix tinha sido um soldado confederado e mais do que isso, depois ele tinha lutado no exército rebelde. Isto é, a guerra tinha acabado e ele havia ainda continuado na sua guerra particular, junto com seus familiares, havia continuado numa guerra particular durante mais 5 anos. Então o John já percebe que eles não estão de conluio ali e o John Roots então faz um acordo com o Major Warren e fala: olha, você me protege, eu te protejo, e porque alguma coisa estão armando aí para vir roubar o nosso dinheiro, os nossos prisioneiros, né? O do Major Warren, 3 cadáveres, mas do John Roots a pessoa ainda estava viva. Essa entrada do Major Warren, vale a pena a gente ressaltar, que a morte já estava na diligência, né? A Daisy Domergue carregava a morte do lado dela, porque ela estava sendo levada para ser enforcada na cidade de Red Rock.
né? Então a morte estava do lado dela. Mas quando o Major Warren entra na carruagem, ele coloca os seus 3 cadáveres em cima da carruagem do lado do cocheiro. Então a morte passa a ter uma presença literal. Isso é um aviso de que a morte vai botar para quebrar daqui a pouco no filme, na história, né? Nós não temos mais a presença, digamos, simbólica da morte. Nós temos a presença literal da morte com 3 cadáveres. Então tem os vivos e tem os mortos agora coabitando o mesmo espaço. Bom, cai uma nevasca terrível, né? Um frio de lascar, uma natureza extremamente hostil, um frio terrível, né? E eles são obrigados, então, a pararem numa hospedaria taberna chamada Armazém da Mini, que é um local como um oásis no meio daquele ambiente, daquele frio desgraçado que estava acontecendo ali. Então eles se dirigem, então vão passar uns dias lá no Armazém da Mini até o tempo melhorar para nós nos dirigirmos, iam todos, para Red Rock. Chegando lá, cadê a Mini? Não tem. Cadê os funcionários da Mini? Não tem também. Cadê o cocheiro que trouxe as pessoas que estavam lá na hospedaria? Não tem cocheiro também nenhum. Então eles percebem que há algo de suspeito ali, né? Há apenas um mexicano tomando conta, o mexicano Bob, que ele diz que a Minnie foi com o seu companheiro visitar a sua mãe. Uma história mal contada, porque a Minnie não se dava com a mãe e nem era muito afeita a essas aproximações familiares. Dentro do armazém da Minnie, ele vai encontrar mais 2 homens. Então tem um mexicano, mais 3 homens, e tem mais 3 homens. Um deles está sentado na cadeira, é um ex-general confederado, né? Portanto, que lutou ao lado do Sul, né? E tem mais 2 homens que estão ali dizendo que os 3 estão esperando a nevasca ir embora para cada um seguir o seu destino. Um deles vai para um local perto de Red Rock e o outro vai para Red Rock. Bom, porque o outro se diz que é um carrasco, que é o cara que enforca as vítimas, que enforca os criminosos que o Estado pune. Bom, eles reafirmam o seu pacto de defesa mútua, tanto John Roots quanto Warren, né? Porque eles percebem que a situação ali está esquisita, né? Que alguma coisa está rolando ali. Eles não sabem se são todos aqueles homens que estão participando de um complô, uma conspiração ali contra eles, ou apenas 1 ou 2, mas eles sabem que alguma coisa está errada e que vai acontecer, né? Até aquele momento a gente não sabe, e eles também não, mas aqueles homens que estavam ali eram homens que vieram, fazem parte da quadrilha Domergue, comandada pelo irmão da Daisy Domergue. Esses homens chegaram no armazém da Minnie, chegaram todos simpáticos, educados, corteses, brincalhões. Então eles armam uma farsa, uma mentira, né, que logo desembocará na traição e numa grande violência, porque eles vão assassinar todo mundo, quer dizer, quase todo mundo. Eles vão assassinar a Minnie, vão assassinar a funcionária da Minnie, vão assassinar o funcionário da Minnie, vão assassinar a cocheira. Então eles vão matar todo mundo, vão deixar apenas o general confederado que estava lá, que era um cara já idoso, e eles vão deixar esse general confederado lá para dar maior credibilidade a uma outra farsa que eles vão montar. Para quê? Para assassinar John Roots. Eles não sabem que John Roots não vai chegar sozinho mais, mas vai chegar acompanhado do Major Warren, do ex-Major Warren e do Chris Mannix. Então as coisas vão complicar para o lado dos bandidos e também para o lado do John Roots, claro. Mas a coisa não vai ser tão fácil quanto eles estavam imaginando. Então essa quadrilha era uma quadrilha violentíssima,
É uma quadrilha que valia quase 100 mil dólares. Muito dinheiro, né? Mesmo hoje, uma quantia considerável. E ela valia quase 100 mil dólares. E essa quadrilha estava ali para libertar a Daisy Domergue, né? Bom, lá no armazém da Minnie, então, eles estão ali num lugar aquecido, é um lugar que está separado, é um ambiente muito interessante, né? Voltando aqui à tipologia das personagens, o Major Warren, com aquela sua capa, com seu cabelo, seu bigode, é uma figura assim, única, é um tipo muito bem construído, todos os tipos. A Daisy Domergue com o seu olho roxo claramente desenhado, maquiado, né, mostrando o contraste ali com a brincadeira do cinema, a sua roupa, né, tudo muito bem construído. O próprio ambiente que eles estão agora do armazém da Minnie é um lugar muito interessante, muito peculiar, né? Então um cuidado muito grande com todos esses detalhes que o filme nos mostra. Bom, logo o general vai contar que ele está ali para fazer o enterro simbólico do seu filho. O seu filho havia assassinado, o corpo não havia aparecido, e ele iria fazer em Red Rock o enterro simbólico do seu filho. O Major Warren, que antagoniza com o ex-general, né, o ex-general sulista, tanto o ex-major quanto o ex-general cometeram atrocidades na guerra, né? Cometeram atrocidade na guerra. O Major Warren, ele vai queimar dezenas de soldados brancos para poder fugir de um quartel. Então ele tranca esses soldados e queima todo mundo, né? É um crime, né? Um crime que ele cometeu. São soldados sulistas, né? Por sua vez, o ex-general havia feito prisioneiro dezenas de negros e havia assassinado friamente todos esses negros. Então não há ali flor que se cheire, né? E o general diz então que está procurando esse filho, que o filho havia sumido depois da guerra, né? E o corpo dele não havia sido encontrado, que ele tinha vindo fazer um encontro simbólico. O Major Warren, que não suporta o ex-general, né, que está louquinho para matar o ex-general, chega perto do ex-general, tira uma das suas armas, ele tem duas, tira uma das suas armas e coloca do lado do general. E no início ele se finge de amistoso, ele se finge de bonzinho e pergunta se o general quer saber o que aconteceu com o filho dele. O general diz que sim. Aí lentamente ele vai contando uma história macia, uma história claramente mentirosa, que ele vai montando essa história. Esse ex-major Warren, o cara é um grande mentiroso, porque essa carta do Lincoln é uma carta falsa, é uma carta que ele mesmo escreveu para facilitar a sua penetração em ambientes que normalmente o negro não poderia entrar. Facilita a vida dele, abre os caminhos dele essa carta falsa, né? Então ele é um grande mentiroso, mas ele é um grande pistoleiro também, ele atira muito bem. Bom, ele então começa a dizer que o filho do general veio prendê-lo para receber uma recompensa de 5 mil dólares, que na época ele valia. Depois essa recompensa é cancelada, faz as pazes com a lei. E quando o filho do general vem prender, é ele que prende o filho do general. Então ele vai pegar o filho do general também durante o inverno, diz ele, né, que é no inverno, um frio de lascar, como está ocorrendo naquele momento, né? E ele vai torturar o filho do general, vai estuprar o filho do general, para finalmente assassinar o filho do general. Então, o general, e isso ele conta muito bem contado, né? Cheio de floreio, cheio com dom artístico, com dom ficcional. E o general vai no crescendo, porque o general ali está se revendo também
na figura do filho, né? Então há uma servidão na interpretação do ex-general dele e do filho. É uma servidão que é meio simbólica, mas que com essa história do ex-major Warren é uma servidão agora literal. Esse estupro que ele sente simbolicamente de estar sendo submetido agora diariamente porque o Sul perdeu a guerra e os negros agora são livres, né? Esse estupro que ele acredita estar sofrendo simbolicamente tornou-se um estupro real, que na descrição dessa historieta fantástica e mentirosa do Warren. E que é para poder estimular o general a pegar a arma e tentar matá-lo. Então, nós temos uma migração do pênis para o revólver, né? O falo, né, como um elemento do poder, passando para o revólver também como um elemento que afirma o poder de quem manda, né? E o general, então, não resiste a essa analogia toda de servidão, de estupro. Ele ali desfruta, né, do cobertor que o filho implorou ao ex-major Warren. Ele não desfruta do frio terrível que o frio passou, né? Ele não foi submetido às sevícias sexuais que o filho foi, e ele tem que fazer alguma coisa para poder se redimir. Talvez seja a última chance dele de se redimir, de se vingar, né, de tentar harmonizar, digamos assim, a sua realidade. Então ele pega a arma e vai atirar no Warren, que mais rapidamente, claro, ele é um bom pistoleiro, além de ser um bom mentiroso, mas é um bom pistoleiro, dá um tiro no peito dele e o mata. Quando isso ocorre, o mexicano Bob, o mais improvável dos pianistas, porque ele é muito bronco, né? Ele está dedilhando no piano, está tentando lá dedilhar e acaba se acertando com o piano e vai tocar que música? Noite Feliz, né? Uma tremenda ironia, né? Vai tocar Noite Feliz, enquanto isso tem uma outra pessoa que coloca veneno no café. Aquele café que era o café mais gostoso da região, que era um café maravilhoso, agora é um falso café, é um café envenenado, é um café que não desperta o sujeito para a vida, mas que mata o sujeito. Uns vão ser envenenados, depois vai ser tiro para tudo quanto é lado, e no final dessa história vai estar Daisy Domergue com um tiro no pé, o ex-major Warren agonizando porque foi baleado também nos genitais, esses genitais que estava tão em evidência até há poucos momentos, e o Chris Mannix também vai estar agonizando, um do lado do outro, o major deitado na cama e o Chris Mannix no chão, e o ex-major Warren então fala, nós vamos morrer, estamos aqui numa hemorragia contínua, não tem saída para nós, mas antes de morrer nós vamos enforcar a Daisy Domergue. Não vamos matá-la com bala, porque o John Hurt não queria que nós o fizéssemos assim. Ele queria que ela fosse enforcada. Então ela vai ser enforcada por nós. Então ele quer fazer uma deferência, porque ele considerava aquilo, e realmente era, um ato moral, né? Um ato que destacava o John Ruth de todos os outros caçadores de recompensa, porque ele não matava as suas vítimas, ele mantinha-as vivas para entregar ao carrasco, para que o carrasco cumprisse o seu trabalho, né? Então ele fazia a coisa pelo lado mais difícil, ele se expunha muito mais ao perigo, né? Então ele quer fazer essa homenagem a essa figura então já meio lendária do John Ruth e propõe ao Mannix enforcá-la, e assim é feito. A Daisy Domergue, ela tentou escapar cortando o braço do John Ruth, que estava morto, né? E o braço está ainda pendurado nela, e
o braço do John Ruth não solta ela, e desse modo ela é levantada e ela é enforcada pelo negro Warren e pelo branco Mannix, que se juntam ali e enforcam ela, que ao levantar ainda levantam juntamente com ela o braço do John Ruth. O Chris Mannix, mesmo agonizante, ele pede para o Major Negro Warren para ler a carta falsa de Abraham Lincoln, né? Então ele sabe que a carta é falsa. Ele sabe que a carta é falsa. E ele lê a carta e se emociona com a carta. Ele se emociona como John Ruth havia se emocionado. É uma carta que fala da união, que fala da dedicação, que fala da família e que fala, sobretudo, da esperança de construção num novo país, né? Num país de paz, de harmonia, né? É uma carta muito bem escrita, né? Que é uma carta que bate na parte mais profunda daqueles homens, né? Porque aponta para algo muito valioso. Eles percebem aquilo como algo muito valioso. Então é uma carta que é falsa, mas que o comove profundamente. Aí nós podemos traçar uma certa analogia com o cinema, uma certa analogia com o filme que nós estamos assistindo. O cinema, o filme, como algo falso que parece verdadeiro, como algo que não é verdadeiro, mas que se insinua como tal, né? Porque o cinema, a ficção, é algo que necessitamos, é algo que precisamos. O cinema é uma mentira que se apresenta como uma verdade preciosa, uma verdade substancial, uma mentira que se apresenta como verdade, da qual nós necessitamos muito para continuar vivendo, né? Então é por isso que a carta o emociona tanto. Portanto, todos morrem. Em Os Oito Odiados, Quentin Tarantino não teve dó de ninguém, matou todo mundo. Matou branco, matou preto, matou mexicano, matou inglês, matou francês. Entre os odiados do Tarantino, só não há índio odiado. Ele não botou nenhum índio, né? Nenhum índio ali. Todos esses odiados não são heróis, na visão do Tarantino. Não merecem ser cultuados, não merecem ser lembrados, não merecem viver. Todos são mortos. Porque são vilões que se valeram de quê? Da trindade que nós falamos lá no início, da trindade formada pela mentira, pela traição, pela violência. Quentin Tarantino aponta que a América perversa, a América individualista do mundo de hoje está condenada, que essa América não tem solução, que essa América vai morrer. Você concorda com ele? Eu não concordo muito. Os Oito Odiados de Quentin Tarantino, um filme que vale a pena ser revisto. Semana que vem continuamos com ele.